haja lugar onde a luz não possa alcançar. Já não há um coração que não carregue o germe do amor. Já podemos divisar no final da estrada de luta e dor, os olhos calmos e serenos do Senhor. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançado a semente e há tanta coisa a se fazer. Acolher corações, amar é o nosso papel. Unificar as nações, erguer os olhos pro céu. Cada voz que cante a paz, cada mão que plante a caridade. Cada um de nós se faz mensageiros da felicidade. Brilharemos sempre sim, indo ao encontro de Jesus, nessa caminhada de luz sem fim. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer. Acolher corações, amar é o nosso papel. Unificar as nações, erguer os olhos pro céu. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer. Acolher corações, amar é o nosso papel. Unificar as nações, erguer os olhos pro céu. Erguer os olhos pro céu. Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Mais uma quarta-feira juntos. Vamos nos acomodando, pegando nossa garrafinha d'água, pensando no nosso protetor, pensando nas pessoas que precisam de auxílio. Vamos sentindo o envolvimento, a presença de Jesus. Pedimos também auxílio de Maria, para que tenhamos o olhar tranquilo, calmo, para receber o Evangelho nessa noite de hoje. Boa noite, meus irmãos. Vamos ler o Agenda Cristã de Chico Xavier pelo Espírito André Luiz. Lição 49. Ajude a você mesmo. Não ambicione do seu vizinho senão os dons excelentes que lhe exornam o espírito. Não permita que os dissabores governem o leme do seu destino. Não entregue o templo de sua memória às más impressões. Não retire sua experiência dos fundamentos espirituais. Não se esqueça de que o ideal superior, objeto da sua admiração, deve corporificar-se em seus caminhos. Não se prenda ao mal,
No entanto, não se desvie das obrigações de fraternidade para com aqueles que foram atingidos pelo mal. Não apague o archote da fé em seus dias claros, para que não falte luz a você nos dias escuros. Não fuja às lições da estrada evolutiva, por mais difíceis e dolorosas, a fim de que a vida mais tarde lhe abra o santuário da sabedoria. Não lhe falte tempo para cultivar o que é belo, eterno e bom. Não ouvide que a justiça institui a ordem universal, mas só o amor dilata a obra divina. Muito boa noite, meus queridos irmãos. Mais uma vez aqui estamos reunidos na presença do Cristo, esse nosso querido irmão, que com todo amor, com toda misericórdia, nos abraça, nos envolve, buscando sempre nos direcionar para o melhor caminho, através dos nossos protetores. Que possamos, todos nós, em pensamentos, unirmos-nos uns aos outros e a Ele também. Quantos irmãos, nesse exato momento, estão juntos conosco, buscando uma palavra amiga, uma orientação, um socorro. E com toda certeza, todos nós sempre receberemos aquilo que nos for necessário. Mantenhamos-nos atentos, participando ativamente desse nosso Evangelho, para que possamos, com muita paz, muita tranquilidade, muito amor, seguirmos em frente, na certeza que nunca estaremos desamparados e que possamos, assim, contribuir também pela melhoria de irmãos nossos que caminham ao nosso lado. Que a paz do Senhor Jesus nos envolva hoje e para todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite, minhas irmãs, meus irmãos. Então vamos agora à leitura do nosso Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo. Iniciamos na semana passada o capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Vamos ler o item Reconciliação com os adversários. Item 5 e 6. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Mateus capítulo 5, versículos 25 e 26. Na prática do perdão, como em geral na prática do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos
perseguem muitas vezes com seu ódio no além-túmulo aqueles contra os quais guardam rancor, donde decorre a falsidade do provérbio que diz: morto o animal, morto o veneno, quando aplicado ao homem. O espírito mau espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo e assim menos livre para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Nesse fato reside a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo dos que apresentam certa gravidade, quais os de subjugação e possessão. O obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança, cujo motivo se encontra em existência anterior, e a qual o que a sofre deu lugar pelo seu proceder. Deus o permite para os punir do mal que a seu turno praticaram, ou se tal não ocorreu, por haverem faltado com a indulgência e a caridade, não perdoando. Importa, conseguintemente, do ponto de vista da tranquilidade futura, que cada um repare quanto antes os agravos que haja causado ao seu próximo, que perdoe aos seus inimigos, a fim de que antes que a morte lhe chegue, esteja apagado qualquer motivo de dissensão, toda causa fundada de ulterior animosidade. Por essa forma, de um inimigo encarniçado neste mundo, se pode fazer um amigo no outro. Pelo menos, o que assim procede, põe de seu lado o bom direito, e Deus não consente que aquele que perdoou sofra qualquer vingança. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso da nossa atual existência. É principalmente para que elas se não perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá, da prisão, enquanto não houverdes pago até o último centavo. Isto é, enquanto não houverdes satisfeito completamente a justiça de Deus. Então, uma maravilhosa explicação para quando a gente atrai os espíritos desencarnados, que a gente chama de obsessores, e a gente coloca neles a culpa, né, de qualquer mal-estar que esteja acontecendo conosco, qualquer situação negativa. A Enel cortou a luz, foi os espíritos negativos que vieram aqui. Eu perdi o ônibus, foi os espíritos negativos. Não sei onde que eu botei tal coisa. Então a gente tem essa mania. E quando isso é mais grave, que é uma influência espiritual mais forte, a ponto da gente ter que procurar uma ajuda externa, muitas das vezes os espíritos vêm na sala mediúnica para falar que eles não são os causadores daquilo, que eles sofreram uma ação negativa forte e agora estão respondendo com a mesma moeda. E ainda dizem, né? Eles com aquelas caras de coitados. Então nós não somos coitados, nada acontece com a gente, né? Que a gente não tenha antes um mau proceder. Então como é que funciona? A gente precisa se elevar, aproveitar nessa vida, perdoar aqueles que nos magoaram, mesmo que a pessoa não queira mais falar com a gente, que a pessoa fique chateado, é a nossa parte, porque ele falou, a gente perdoa e liberta, e se liberta também, e Deus não vai permitir que isso no futuro, né, ou na vida após a morte, venha sobre nós. Então que a gente tente tratar as pessoas da melhor maneira possível, mesmo que elas não correspondam, que seja a nossa ação, nós estamos protegendo a nós mesmos. Bom, meus irmãos, então, terminamos a leitura do nosso Evangelho.
vamos nos preparando para o encerramento pela prece. Vamos lembrar de tudo aquilo que precisamos, continuando com o nosso pensamento elevado em Deus. Vamos nos colocar em posição de recebermos o passe magnético através dos nossos protetores espirituais, esses amigos queridos que estão sempre conosco, aproveitando esse momento para receber tudo aquilo que foi preparado para cada um de nós. Então, nesse momento, chegando ao fim do nosso trabalho, continuamos com essa vibração, envolvendo os nossos pensamentos. Agradecidos aqui estamos, Mestre Jesus, por esta oportunidade. Agradecidos estamos aos nossos protetores que nos auxiliam no nosso dia a dia, nos ajudando, nos fortalecendo, nos intuindo. Agradecemos por este Evangelho, pelas palavras, pela lição de hoje, que possam tocar em nossos corações verdadeiramente e que possamos trazer para as nossas vidas com estas palavras que aqui foram faladas, que foram lidas, que toque também nos corações dos nossos irmãos desencarnados, os quais carregam ódio, vingança. Que as suas palavras, Mestre, possam envolver os nossos corações nesta noite. Peço também o seu auxílio a cada irmão que acompanha este Evangelho, que estão enfermos, em casa, com dores, que sejam auxiliados, amparados, de acordo com as suas necessidades. Só temos que te agradecer, Jesus, por tudo em nossas vidas, por esta noite que cai lá fora. E fique conosco, Mestre. Possamos dar por encerrada o nosso Evangelho no lar desta noite. Que assim seja. Graças a Deus. Que maravilha, né? Fizemos o nosso Evangelho, estamos recuperados, estamos fluidicamente limpinhos, tratados com a nossa água. Então, se você ficou até o final e esse Evangelho foi importante para você, para o seu fortalecimento espiritual, vamos pedir que você se inscreva no canal da nossa casa, que você curta o nosso vídeo, que você compartilhe esse Evangelho para alguém que você acha que também precisa ouvir as palavras de Jesus, para que essa mensagem do Espiritismo, essa boa mensagem, se espalhe para todos os que precisam, para todos os que estão necessitados desse carinho na alma. Uma boa noite a todos.